Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que você vai assistir essa transmissão, mas eu queria te desejar realmente que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja carregado das bênçãos, da graça e a misericórdia do Senhor. Amados, nós estamos gravando lives devido à nossa condição de não podermos congregarmos presencial. E eu quero compartilhar com você no dia de hoje, dia 12/4/2021, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Tiago. Essa palavra do Senhor falou algo muito forte ao meu coração, que temos vivido nesses dias, infelizmente, situações adversas, mas eu quero compartilhar com você apenas 4 versículos. No livro de Tiago, capítulo 4, tá? Eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Fala assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, mas para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu quero orar agora com você para a gente poder estar falando a respeito desses versículos. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobremaneira, Pai, sobre cada um. Senhor, nos lares que vão ouvir, Pai, essa transmissão, que vão ouvir, Pai, esta palavra, que cada família receba agora o espírito de entendimento, de sabedoria e de compreensão. Pai querido e amado, que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, que os 7 Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, o Espírito de temor do Senhor, de fortaleza, Senhor, esteja, Senhor, sendo derramado sobre cada um. Que a nossa alma agora se cale e ouça a palavra do Senhor que traz mudança e transformação. E que nós possamos, ó Pai, nos render diante de Ti. Senhor, é o que eu peço, que eu clamo diante de Ti nesta noite. Senhor amado, nesta manhã ou nesta tarde, para quem for ouvir, Pai, que receba, Senhor, o fluir do Teu Espírito, a manifestação da Tua glória e do Teu poder, para glorificar o Teu nome. Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, amados, vamos lá então. Eu escrevi algumas coisas aqui e a primeira pergunta é: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Dá a impressão que nós vivemos em guerra uns com os outros, não é? Na verdade, ele está dizendo o seguinte para nós: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disso a saber dos vossos deleites, ou seja, prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Eu escrevi aqui o seguinte: não são as guerras travadas em seu próprio espírito? Ou seja, as vontades, os seus deleites, coisas ainda que você não levou para a cruz para ser morto, coisas que você ainda tem guardado e tem gerado em você
os animaizinhos de estimação, né? Pela lei é proibido você fazer um mal num animal de estimação. Mas a gente parece que muitos levaram isso para o lado espiritual e tem alguns vícios, alguns prazeres profanos e mundanos que nós não nos abstemos. Nos encontramos com a cruz, mas não deixamos Cristo fazer o trabalho completo, porque pensamos assim, se eu deixar isso, eu não vou ser mais a mesma pessoa. O propósito de se encontrar com Cristo é não ser mais a mesma pessoa. É ser uma pessoa transformada, porque Cristo, quando ele olhou para nós, ele nos comprou com preço de sangue e ele simplesmente colocou em nós o seu Espírito, que é santo. E esse Espírito que é santo, ele começa então a trabalhar em mim, em você, e nos convencendo dia após dia dos nossos pecados, das nossas más ações, das nossas más atitudes, do nosso palavreado. E o Espírito Santo, ele é cordial, ele é cavalheiro. No entanto, ele está edificando a noiva do Cordeiro. Então, o propósito dele é te deixar formoseado, ou modelar você como uma noiva. Quando você vislumbra uma noiva entrando para se encontrar com o seu noivo, você fica, uau! Não tem imperfeição naquela noiva. Ela está bem adornada, ela está com vestes resplandecentes, ela chama a atenção. Então, Tiago, ele está dizendo aqui, de onde vêm essas guerras, essas pelejas que nós acabamos tendo entre nós? Porque os prazeres que nós não deixamos, que nós não abandonamos, as circunstâncias que nós alimentamos como animal de estimação, o que ocasiona em nossa vida? Dissensões. Ocasiona guerra entre nós, porque existe uma guerra interior dentro de mim e eu olho para o meu irmão e vejo que ele prospera na minha frente e porque eu não? E aí eu quero o quê? Fazer guerra. Eu quero fazer o quê? Quero ser uma pedra no sapato dele. Essa que é uma verdade. Porque ele está prosperando e eu não. Porque, nossa, eu tenho pagado o preço. Eu já contei isso, né, na igreja. E eu vou falar de novo. No princípio da minha conversão, havia uma família que o rapaz ele estava desempregado e ele tinha alguns filhos. E tinha um casal que não tinha filhos e também estava desempregado. E o que aconteceu? Esse casal que não tinha filhos, o homem arrumou um serviço numa multinacional. E a irmã daquele marido que tinha muitos filhos não conseguia emprego. E aí o irmão foi e contou a bênção na igreja, que ele tinha arrumado um serviço numa multinacional. E a irmã, quando acabou o culto, ela chegou e falou para mim assim, você vê, aquele irmão nem vem quase para os cultos, e Deus abre a porta para ele, para uma multinacional, e eu e meu marido estamos todos os cultos aqui, e Deus não abre nenhuma porta. E aquilo eu falei, meu Deus, como que pode? Nós estamos contando uma bênção, e era para o corpo ficar feliz, para a igreja se ficar alegre, porque um irmão conseguiu uma porta de emprego, mas as pessoas ficam enciumadas. Ué, por que ele não vem quase no culto, mas arrumou? E eu estou sempre nos cultos, não arrumei? Parece que Deus é injusto? Não. Deus não é injusto. Deus não chega atrasado. Deus chega sempre na hora certa. Mas as guerras que existem dentro de nós, aquelas guerras que eu não abri mão, aquelas coisas aqueles ranços velhos que eu não entreguei na cruz. Ainda existe um homem dentro de mim que está vivo, e eu não deixo ele morrer na cruz, porque eu não quero a cruz, porque a cruz, quando eu me deparo com ela, ela está dizendo morra. Mas eu não quero morrer, porque na minha mente eu não sou renovado, e eu fico pensando assim, se eu morrer, eu vou deixar disso, eu vou deixar daquilo. Então nós ficamos vivendo uma vida de mentira, de engano, para nós mesmos. Aonde quando nós vemos a prosperidade do próximo, nós achamos
que Deus é injusto. Não, eu estou sendo injusta, porque a verdade está sendo pregada para todos, para ambos. Acontece o seguinte, depende do quanto eu quero me sacrificar, quanto você quer deixar de você na cruz e quanto você quer receber de Deus. Nós ficamos assim, queremos dons, queremos ter visão, revelação, queremos entrar no céu, queremos sermos arrebatados, queremos visualizar anjos. Muito bem. E o quanto você quer morrer para você receber tudo isso? O quanto você quer deixar a sua carne mortificada para receber as coisas celestiais do céu? Que a carne e o sangue não vão herdar os céus. O que vai para o céu é o nosso espírito. O quanto eu estou disposta a realmente deixar na cruz. Porque se eu vejo alguém abençoado, se eu vejo alguém prosperando, se eu vejo alguém recebendo, eu tenho que me alegrar. Porque o meu irmão está alegre. Porque ele estava abatido, talvez ele estava... só o Senhor conhece o coração dele, a condição que ele estava passando, e o Senhor o abençoou. Então eu preciso também me render a isso. Ficar feliz com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque esse é o verdadeiro mandamento. O Senhor Jesus, ele falou assim, olha, em breve eu não estarei mais aqui com vocês. Mas como que vocês vão ser conhecidos? Quando vocês amarem uns aos outros. Então, o mundo vai saber que vocês realmente são meus discípulos. Mas quando eu me amo só a mim, eu não quero morrer. Quando eu me amo só a mim, só a minha casa, só o meu ventre, eu sou egoísta. E pelo fato de eu ser egoísta, eu passo a ter desejos errados. E isso vem um desastre espiritual. Porque eu acabo me deixando levar pelo ranço e aqueles pecados que eu não abandonei, eles continuam guerreando dentro de mim. Há uma guerra da carne e do espírito. Os prazeres da carne quer vivenciar a carne, quer trazer prazeres mundanos. O espírito não, ele peleja pelas coisas dos céus. E o Espírito Santo está sempre trazendo, olha, busca o Senhor. O Espírito Santo está dizendo, se renda a Ele. Olha, entrega isso. Sabe essa tribulação que você tem dentro de você? Aquela vozinha que está dizendo assim, olha, abandona tudo, deixa, vai viver a sua vida mundana, carnal. Existe uma guerra dentro de nós o tempo todo. Só que, quem eu vou alimentar mais? A carne ou o meu espírito? Se eu alimentar a carne, eu vou chegar naquela conclusão, não, isso não tem problema, não é pecado, só de vez em quando a gente para num barzinho, numa baladinha, só de vez em quando, não tem problema, a gente pode trair o marido, a esposa, só de vez em quando, a gente pode contar uma mentirinha, isso não faz mal, Deus é perdoador. Ainda há pessoas que pensam assim, infelizmente. Infelizmente. E como Paulo diz em 2 Coríntios 10:5, né? As nossas armas são poderosas em Deus. Para quê? Para quebrar todo o sofisma, toda a altivez. O que é isso? É aquela situação, eu troco o certo pelo errado. O errado se torna verdade para mim. E o certo se torna errado. Por que eu preciso ser tão crente, tão careta? Imagina, Deus não tem nada disso. Deus é um Deus amor, mas também ele é fogo consumidor. Então, Tiago está realmente chamando a atenção desses irmãos, porque ele vem falando acerca de provas, acerca da fé, ele vem falando acerca da língua maldizente, da murmuração, da verdadeira religião. E quando nós nos deparamos, ele fala de guerras que são realidades na nossa vida. Por exemplo, a nossa carne sempre quer os prazeres carnais. Ela sempre quer o conforto. Ela sempre quer, por exemplo, olha, nós estamos num lockdown. Por que não curtir uma praia, uma cervejinha, um sol, uma água de coco? Não é tão bom para a carne? E muitos pensam assim. Eu já vi pastores dizer assim,
Não tem nenhum problema você tomar uma cachaça com seu marido no final de semana, sem problema. E se o cara era alcoólatra? Não tem problema mesmo? Será? Será que não tem problema? O cara terminou de sair de uma casa de dependente químico, que ele era um alcoólatra. Ah, então não tem problema, só uma cervejinha, só hoje. Aí ele entra uma cervejinha hoje, uma cervejinha amanhã, depois uma cachaça, quando você vai ver o cara tá perdido de novo. Ou seja, será que pode? O que pode realmente? Se o Espírito de Deus veio habitar na sua vida e ele é o maior interessado em que você se comporte como uma noiva do Cordeiro, será que ele não sabe te guiar no caminho de retidão e de santidade? Eu não estou dizendo, por exemplo, Paulo diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí nós usamos, não, porque Paulo se fez de louco para ganhar os loucos, então eu vou me fazer de cachaceiro para ganhar os cachaceiros? É assim mesmo? Não, não é assim. O que vai realmente ganhar as pessoas é a tua mudança de atitude, é a tua vida com Deus, é o teu relacionamento de amizade com Jesus. E isso vai trazer mudanças profundas. Olha, se você era um alcoólatra, se você era uma prostituta, se você era um homossexual, se você era um feiticeiro, se você era um idólatra e você teve uma mudança e o Espírito de Deus veio morar em você, você vai ter uma novidade de vida. E as pessoas vão ver a diferença em você, porque você vai ser transformado dia após dia. Você vai deixar de ser um adúltero. Você vai deixar de ser uma prostituta ou um prostituto. Agora, veja só. Esses desejos, Tiago está falando para uma casta de pessoas que são conhecedores da palavra, que estão falando assim, eu ando com Deus. Então, ele está dizendo para pessoas que são cristãs. Ele está dizendo, sabe por quê que está tendo um desastre espiritual na tua vida? Porque você não abandonou os seus deleites e os seus prazeres. Porque você está deixando essas guerras fazer um turbilhão dentro de você. E você está perdendo a tua paz de espírito e está tirando a paz dos outros. Por quê? Porque quando eu não tenho paz, eu também não dou paz para as pessoas. Eu me incomodo, olha como aquela pessoa canta bem e eu não canto tão bem assim, então eu vou começar a ser uma pessoa que vai tirar a paz daquela pessoa. Olha como aquela pessoa prega tão bem, eu não prego tão bem assim. Então eu vou acabar, eu não busco ser santo e eu não busco orientação de Deus. Eu começo a ser alguém que vai guerrear contra o próximo. Olha só, Tiago está dizendo, por isso há brigas e mortes. Literalmente ele está falando assassinato. E vocês estão espalhando o conflito entre os outros por causa dos seus desejos profanos. De onde vem isso? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de cada um de nós. Então, se eu sou egoísta, eu vou querer só para mim. Então, digamos assim, que na nossa congregação nós recebemos uma doação farta de N coisas. Então eu sou egoísta, eu vou querer pegar o melhor e mais para mim. Ah, mas aquele irmão que eu precisar, se sobrar ele leva. E eu saio sem nenhuma consciência pesada. Por quê? Porque eu sou egoísta. Porque esse egoísmo está guerreando dentro de mim. Eu não sou aquela pessoa, não. Eu vou dar primeiro para quem precisa. Eu não estou precisando. Mas existe o quê? Um espírito de egoísmo dentro de mim. E eu não vou partilhar primeiro para mim. E depois para mim. E se sobrar, eu dou para você. Então, o Tiago está dizendo, esses conflitos existem dentro de nós, está guerreando dentro de nós todos os dias. Todos os dias, será que eu perdoei mesmo? Será que eu não perdoei? Ah, eu sou uma pessoa muito rancorosa. Eu não sou fácil de perdoar. Será que eu abençoo? Será que eu não abençoo? Não, meu filho falou tal coisa, então eu estou amargurada e não vou perdoar. E eu não quero saber. E nós vamos vivendo dia a dia e nós vamos entrando no quê?
alimentando essas guerras dentro de nós, porque não vamos para a cruz e dizemos: Senhor, verdadeiramente eu quero entregar tudo diante de ti. Eu não quero mais ficar com nenhuma reserva. A única reserva é o teu Espírito dentro de mim. Porque realmente eu quero ser uma pessoa de caráter. Eu quero ser uma mulher de valor, um homem de valor para ti. Veja só, ele continua falando o seguinte: vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e fazer guerra e continuam sem ter nada. Por quê? Não pede. E quando pede, pede mal. Pede fora da direção. Olha só. Cobiçais e nada tendes. Matais. Sois invejosos. Nada podeis alcançar. Combateis e guerreais. E nada tende porque não pedis. Por quê? Porque saímos da vontade, do propósito de Deus. Olha só. Ele está dizendo literalmente que você cobiça, nada tem, você está assassinando. Por isso há lutas, há guerras no vosso meio. Por quê? Porque eu desejo fazer a minha vontade. Eu não desejo fazer a vontade daquele que me chamou. Lá em Lucas 22:42, quando Cristo fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todo mundo, tem pessoas, né? Não vou generalizar todo mundo, mas tem pessoas que dizem assim, pregadores: Jesus está dizendo, vai ser muito difícil carregar a cruz, então, Pai, se possível for, passa de mim. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está querendo dizer: Pai, chegou a hora de eu beber esse cálice? Se não chegou a hora, então passa de mim. Mas se chegou, seja feita a tua vontade. Porque a cruz ele tinha que carregar. Ele sabia que ele tinha que morrer. Ele morreu antes da fundação do mundo na cruz. Por causa de mim e por causa de você. Por isso, Paulo mesmo diz que ele morreu, nós sendo inimigo de Deus. E Tiago também ele faz essa pronúncia. Ele fala que, aqui olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Tiago também está dizendo isso. Então, ou seja, quando Cristo ele foi para a cruz sabendo que nós éramos seus inimigos. Mas ele disse que lá em João 12:24, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. E era necessário que ele fosse levantado no madeiro, porque através disso ele atrairia muitos e ele nos atraiu. Agora, nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos ter uma renovação de mente, porque, veja só, quando eu recuso fazer a vontade de Deus, quando eu recuso orar e buscar a intimidade, a amizade com Cristo, o que vai acontecer automaticamente? Vai existir uma luta constante para mim, dentro de mim. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos. Hoje eu acordei, olha, estou com aquela vontade de orar, de ler a Bíblia. Olha, não. Mas porque eu tenho uma responsabilidade, porque eu amo a Cristo. Então eu não estou sentindo vontade, mas eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou buscar conhecer o seu coração. Eu quero ter amizade com Ele. Eu quero ter relacionamento com Ele. Por quê? Se eu me recusar a fazer a vontade de Deus, se eu me recusar a orar e buscar, então, o que o profeta Jeremias fala? Se você buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. Porque bem sei eu que pensamento tenho a respeito de vós. Pensamento de paz, para dar o fim a cada um, como apraz o coração do Pai. Ele tem pensamentos de paz. Mas eu quero ter amizade com o Senhor? Não. Eu quero ter amizade com o mundo. Porque ainda tenho coisas em mim que me desperta para as coisas do mundo. Mas por que não? Por quê?
Ah, por que uma infidelidade conjugal é pecado? Ah, não é? Verdade, né? Por que não, né? Por que eu não posso me prostituir com outra pessoa? Por que eu tenho que ser tão santo assim? Ninguém é santo, ninguém é perfeito, e nós vamos alimentando essa mentira que Satanás vai assoprando dentro de nós, e nós não somos transparentes nem verdadeiros com o nosso cônjuge nem com o Senhor. O que acontece? Eu estou dando um exemplo no aspecto de casamento, porque o casamento diz muito da aliança que eu tenho com Cristo. O meu casamento, a minha vida com o meu cônjuge, ela é uma simbolização do meu relacionamento que eu tenho com Jesus. Eu amo estar perto do meu marido? Amo. Eu quero estar com ele? Quero. Eu quero ter intimidade com ele? Claro. E com Cristo? Agora, se eu tenho uma mente não renovada, se eu ainda tenho guerras dentro de mim e ainda estou dividida, sabe? Ah, mas o meu marido, ele não é tudo aquilo que eu esperava. A minha esposa não é tudo aquilo que eu queria. É a mesma coisa que eu estou dizendo para Cristo. Olha, Cristo, realmente eu pensava que ser crente era um negócio mais maneiro, mas eu estou descobrindo que não é não. Ser crente, poxa, eu vou ter que mudar de vida. Eu vou ter que anunciar uma outra pessoa. Não, você não é obrigado a fazer nada. Estar com Cristo é um caminho de abnegação e de devoção a Deus. Eu vou me dedicar. Como eu um dia resolvi me casar com meu marido, eu resolvi me dedicar a ele. A mesma coisa, quando eu me converto a Cristo, eu resolvo me dedicar a Cristo. Andar com ele, ouvi-lo e cumprir a sua vontade. Então, o Tiago está dizendo que eu não posso ter amizade com o mundo, porque se eu tenho amizade com o mundo, eu me torno inimigo de Deus. Se eu estou tendo amizade com o mundo, se tudo para mim o que está acontecendo no mundo é normal, por exemplo, tá? Não é uma questão de crítica, mas um paralelo que eu vou fazer para você. Cada um sabe o que faz diante do Senhor. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho tempo para sentar e assistir o BBB da Globo e ver tudo aquilo lá e não me constranger, realmente ainda há guerras dentro de mim. Ainda há coisas dentro de mim que são profanas, que me levam para os deleites, para prazeres carnais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu posso alimentar um desejo dentro de mim que não é de Deus, é animal, é demoníaco, tá? Por exemplo, a pessoa que tinha o hábito de se prostituir. Quando ela é liberta, ela não tem mais aquela coisa de olhar para um homem e querer se prostituir, ou olhar para uma mulher e desejá-la. Por quê? O Senhor fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai estar na luz. Agora, se os seus olhos forem maus, o seu corpo anda em trevas. E se eu realmente não chegar diante do Senhor e apresentar para Ele, Senhor, olha, eu tenho essa debilidade, eu tenho esse problema. Olha, eu olho para uma mulher e cobiço a mulher do vizinho. Eu olho para um homem e cobiço o marido do vizinho. Eu cobiço o carro do vizinho. Eu cobiço o salário do vizinho. Eu cobiço os filhos do vizinho. Eu tenho um mal dentro de mim que tem guerreado contra mim o tempo todo. Eu não tenho deixado Deus trabalhar em mim. Eu não tenho renunciado a essa vida de egoísmo e de cobiça. Tá? Porque adúltero não é aquele só que vai para os finalmente. Adúltero é aquele que já olha pensando em ir para os finalmente. Já está adulterando. Se a lei era pesada, quem adulterava morria apedrejado, o Novo Testamento é light. Você pensou, já adulterou. Agora, veja só, qual é a minha condição como servo de Deus? Como serva de Deus? Qual é a minha posição como mulher de Deus, homem de Deus? Pessoas que dizem ter o Espírito Santo, pessoas que se dizem ungidos do Senhor, tá? Separados. Ora, se eu
não tenho relacionamento de amizade com Cristo, se eu não me prostro diante dele, reconheço que em mim não há bem algum, que em mim só há mal. Por isso Tiago diz, você nada tem. Porque quando você resolve pedir, ainda pede mal, porque você só quer para os seus prazeres e deleites. Porque você está sempre vendo qual é o próximo ataque que você vai fazer. Você está sempre preparado e armado. Você não se desarma para o Senhor entrar e te libertar dos seus maus desígnios, das suas vontades profanas. E o Senhor está dizendo o quê? Para mim e para você. É tempo de chegar diante dele e se rasgar diante dele. Irmãos, o Senhor não está mais brincando, não. Aliás, ele nunca esteve brincando. Quem tem brincado com a palavra somos nós, que muitas vezes dizemos que somos, quando na verdade nós não queremos ser. Nós queremos passar que somos alguma coisa. Mas quem é você? Dentro ou fora? Na frente de alguém ou atrás? Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. E nesse dia, eu estou trazendo essa palavra porque o Senhor falou algo ao meu coração muito forte. Se existe guerra interior dentro de mim, se existe uma guerra que me leva a querer ter prazeres, só deleites, só conforto, ficar na zona de conforto, eu não quero ser tratado, eu não quero ser confrontado, então é porque existe coisas ainda em mim que não condiz com a verdade de Deus. Existem coisas em mim que negam a paternidade de Deus para a minha vida. Existem ranços em mim e posso até dizer, existem demônios que estão guerreando dentro de mim para que eu não avance no Senhor Jesus. Para que eu fique paralisado. Para que eu entre numa letargia espiritual. Para que eu entre num acômodo, sabe? De uma zona de conforto. Tá bom aqui, ó. Até aqui eu cheguei. Tá ótimo aqui. Para que eu vou querer mais? Tá bom. Todo mundo já sabe que eu sou crente. Ó, eu já mudei bastante. Mudou o suficiente para ir para o céu? Mudou o suficiente para passar pela porta chamada Jesus? Ou se eu chegar diante dele agora, eu vou ter vergonha por causa dos meus pensamentos, das minhas ações, por causa dos meus sentimentos, das minhas emoções que são mexidas por qualquer situação adversa. Eu conheci uma pessoa que qualquer coisinha, eu vou sair da igreja, até parece que vai sair de... Se você quer sair é porque você nunca entrou. Você nunca foi uma igreja. Porque quem quer sair, nunca foi. Sabe por quê? Quando eu me converti, que eu saí do espiritismo, da feitiçaria, eu falei para o Senhor, eu quero ter uma vida com Deus. Eu nunca mais fiquei, eu vou abandonar os caminhos. Aconteceu isso, olha, eu fui perseguido. Olha, eu fui exposta, fui confrontada. Foi isso. Não, pelo contrário. Quando eu era confrontada, aí que eu falava, Senhor, vamos lá, vamos orar, vamos jejuar, porque eu preciso de mudança na minha vida. Porque se eu estou sendo confrontada com coisas que existem dentro de mim, eu quero me limpar, eu quero me lavar. A palavra do Senhor lá em Apocalipse diz, feliz é o homem que se lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar pelas portas na cidade celestial e tomar do fruto da árvore da vida. Agora, se eu não quero ser confrontado, se eu não quero ter mudança de vida, se eu estou achando que a minha vida está boa, tudo bem, tudo bem. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Tá bom para você. Se Jesus, agora, se você fechasse os seus olhos e falasse, agora Jesus está aqui na minha frente. Você tem coragem com a vida que você tem levado, por estar na zona de conforto,
por se sentir que está tudo bem com você, né? Ser crente demais também é tão chato, né? Eu não vou ser tão radical assim, mas eu quero dizer para você, o evangelho é radical. E quando eu aceitei o evangelho de Cristo, eu estou dizendo para Jesus, pode vir com a enxada e arrancar pela raiz, porque eu quero ser transformado de dentro para fora. Eu quero ser mudado. Eu não quero mais ceder nada para o mundo. O mundo não vai ter mais nada em mim. Jesus, ele pode dizer, eu entrego a minha vida, eu a dou. Ninguém vai vir me pegar, me prender, porque eles querem. Não, eu estou dando a minha vida. Porque o mundo não tem nada em mim. Jesus, ele foi o cara. Agora, você quer ser o cara, você quer ser a mina, para chegar e dizer, olha, Satanás, você não vai ter nada em mim, porque eu sou de Jesus. E ainda que eu tropece aqui, que eu me prostre ali, eu vou me levantar e vou continuar. Jesus me cura, Jesus me sara, Jesus me liberta desse sentimento nefasto, me liberta desses pensamentos malignos, me liberta dessa falta de posicionamento de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. Mesmo que eu vou tropeçando, mesmo que eu vou me prostrando, eu vou chegar diante do Senhor, porque eu quero ter uma vida com Ele. Eu não vou ficar na zona de conforto, eu não vou me conformar em continuar tendo uma vida medíocre. Como o Tiago está dizendo, no original ele está dizendo adúlteros. Adúlteros é infiéis. Você está sendo infiel ao Senhor. O verso 4, ele diz assim, no verso 4, só para adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se o Senhor me chamou para ser sal, como que eu não vou salgar? Se o Senhor me chamou para ser luz, por que eu não estou sendo luz? Não, mas não tem problema. Não, é só um pecadinho. É só um... Irmãos, vamos ser transparentes diante do Senhor. Naquele dia, Jesus disse que muitos chegarão e dirão, Senhor, em teu nome? Em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome. E ele vai dizer assim, olha, afasta de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas profetizamos, expulsamos demônio, pregamos, falamos em língua, e o Senhor Jesus não nos conhece? Não, simplesmente não. Por quê? Porque nós não quisemos abandonar a infidelidade, nós não quisemos ser amigos de Deus, nós não quisemos nos mostrar para o Senhor, nós não chegamos diante de Cristo e falamos, Senhor, se há em mim algum ponto cego, todo mundo sabe o que é um ponto cego, né? Aquilo que você não enxerga, mas que alguém está vendo. Senhor, se há algum ponto cego que eu não estou vendo, que venha a tua luz. E quando vem a luz, eu não preciso ficar, ai, porque eu sou pastor, ai, porque eu sou o bispo fulano de tal. Veio a luz, Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu preciso ser sarado, porque tem pecado ainda em mim. E eu não quero mais que o pecado abunde em mim. Eu quero que a tua graça superabunde em minha vida. Porque eu não vou mais viver escravo do diabo. Eu vou ser servo, sim, do Senhor Jesus. Em obediência à sua palavra. Eu vou me render a ele, sim. Mas ser escravo do pecado? Não. Jesus já morreu naquela cruz. Por que eu vou ficar alisando o pecado na minha vida? Escondendo, vivendo uma vida dupla, não sendo transparente, às vezes com os meus filhos, nem com meu marido, nem com a minha esposa, nem com o meu pastor. Por quê? Por causa de um pecado? Não, eu vou ser realista. Jesus, eu preciso ser curado. Seja o álcool, seja a prostituição, seja um vício, a pornografia,
seja a mentira, seja o engano que tiver na sua vida, não deixe para amanhã. Querido, não deixa. Jesus morreu na cruz e você tem direito de tudo que ele conquistou naquela cruz. Você tem direito. E você pode se achegar na cruz. Lembrando que cruz é um instrumento de morte. Lembrando, você está disposto, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero ter essa vida genuína, essa vida de alegria, de poder do Espírito Santo, de me encher, de me encharcar. Por isso Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está chamando a atenção, antes você era treva, mas hoje você é luz. Então faça essa luz brilhar em você, aonde você for. Não é porque os templos estão fechados que eu vou deixar de ser igreja. Não é porque eu não estou congregando, que o pastor não está me vendo, que eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que der na minha telha. Eu continuo sendo igreja, dentro da minha casa, no trabalho, na escola, aonde eu for, a minha vizinhança precisa saber que eu sou de Deus. Paulo, Tiago, aliás, quando nós buscamos e nos expomos, Deus, ele pode mudar os desejos errados que nós temos em nós. E quando nós nos expomos a ele, ele muda o nosso caráter, ele muda aquilo que nós achamos que é impossível, tá? Ele muda. Quando há sinceridade em nós e nos achegamos a ele, o Senhor, ele pode fazer. Quando eu tinha uns 5, 6 anos de convertida, eu dava estudo para um rapaz e muitas vezes eu cheguei na porta da casa dele, ele estava usando maconha e eu ficava esperando ele usar maconha para sentar com ele para falar da palavra. E eu fiz isso por muito tempo para ele. E eu falava de Jesus para ele. E na hora ele se arrependia e tudo, e ele falava assim, eu não consigo. Eu falava assim, à medida que você se esforçar, se achegar ao Senhor, o Senhor vai fazer. É Ele que vai te tirar você dessa condição. Mas eu não deixei de falar. Eu não abandonei porque, já que ele está usando droga, eu não vou mais também gastar meu tempo com ele. Não, eu continuei fazendo. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte é Cristo. Quem vai te convencer do pecado, do juízo e da morte é o Senhor, através do Espírito Santo. Então, se eu tenho motivações erradas, se eu tenho desejos errados dentro de mim, o Senhor, ele tem o poder de me transformar, de dentro para fora. Ele vai mudar o meu caráter. Se eu mentia, eu vou parar de mentir. Se eu ficava falando mal dos outros, eu vou parar de falar mal dos outros. Se eu não pagava quando eu comprava, eu vou passar a pagar, vou comprar quando eu tiver dinheiro. Se eu bebia, eu vou parar de beber. Se eu defraudava as pessoas, eu vou parar de defraudar e vou restituí-las. É isso que eu tenho que ter no meu coração, sabendo que eu sou guiada pelo Espírito Santo. O Senhor, ele diz em 2 Coríntios 4 que nós temos a excelência dentro do vaso de barro. Que excelência é essa? É o Espírito Santo. Ele está lutando aí dentro de você, dizendo, olha, você pode e você consegue. Agora, a tua vontade é a tua alma que está gritando. Por isso a alma precisa da cruz. A alma precisa ir para a cruz. Davi, ele disse, cala-te, alma, dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o verei. Salmo 42. Então, o que eu preciso é realmente lançar fora o egoísmo, o egocentrismo que existe, que habita em mim. E você pode dizer assim, mas eu não tive nenhuma uma referência, vamos supor, eu não tive nenhuma referência de pai, então eu não sei ser um bom pai, um bom marido. Mentira. Você pode não ter tido uma referência de pai, uma referência de marido, mas você pode ser um bom pai e um bom marido. O meu marido nunca, ele foi criado em orfanato e ele não teve uma referência de pai.
Ele não teve uma referência de ser filho, mas ele soube ser um bom pai. Ele soube ser um bom marido. Tem sido. Então veja só, a questão é quanto eu quero me liberar para o Espírito Santo, quanto eu quero deixar. Pensa assim, você é uma casa que tem quarto, sala, cozinha, banheiro, quantos cômodos você quiser. Mas se o Espírito Santo entrou na minha vida e eu falo para ele, fica aqui, ele só vai ficar aqui. Agora, se eu convido ele a entrar nos lugares escondidos da minha vida e falo, Senhor, eu não quero mais isso. Então, o Espírito Santo, ele vai me ajudar a que eu venha viver o novo de Deus. E aí eu vou deixar de ser adúltera. Eu vou deixar de ser inimiga de Deus. Porque adúltero quer dizer infiel. E quando eu passo a ser infiel, por que o povo de Israel sofria tanto? Lá em Juízes você olha, nossa, levantava um juiz, eles venciam as guerras contra os seus inimigos. Daqui a pouco eles estavam lá na idolatria de novo. Por que idolatria? É prostituição. Essa que é a verdade. E eles se tornavam o que? Infiéis, adúlteros. E aí eles sofriam. Toda vez que eu me lanço à prostituição, à idolatria, eu me lanço a ser perseguido pelo Satanás. Eu me lanço a me expor para o diabo para ele fazer o que ele quer na minha vida. Porque em mim não está tendo o que? Fidelidade. Então, o que o Tiago está dizendo? Irmãos, você que está dentro da congregação, você que está dizendo que é esse abençoado, ungido, poderoso, que fala em línguas, tem visão e revelação, que faz e acontece, mudança de vida. Largar de ser adúltero, largar de ser adúltera e buscar a face do Senhor, para que haja transformação de vida. Infidelidade não é... A gente fala de adultério, a gente já pensa um homem traindo uma mulher traindo um homem. Não. Não é só isso. Adultério, infidelidade não é só conjugal, não. Nós somos infiéis quando deixamos de buscar o Senhor. Nós somos infiéis quando nós não vivemos a palavra. Nós somos infiéis quando nós não somos sal para o mundo. Quando nós não temos sido luz. Quando as pessoas não veem em nós uma referência de crente. Por quê? Quando eu tenho uma vida com Deus, as pessoas vão ver Deus em mim. Elas vão ver sal e vão ver luz. Eu posso, os meus filhos podem ver o quê? Ter uma referência. Porque não, eu sei quem é meu pai e minha mãe. Eu sei. Eles são realmente servos do Deus Altíssimo. Então eu também quero ser. Agora, se eu não dou uma referência para os meus filhos, você acha que eles vão querer servir ao Senhor? De jeito nenhum. Ué, se nem meu pai e minha mãe conseguem ser fiel a Deus, por que eu tenho que ser? Preste atenção. Crente, todo mundo é, até o diabo. Mas andar com Deus é uma diferença bem grande. Por isso Tiago enfatiza. Adúlteros e adúlteras. É uma palavra muito difícil, muito pesada. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, tudo que eu fujo do propósito e projeto de Deus, eu estou sendo inimigo de Deus. Tudo que é contra a vontade de Deus, eu estou dizendo para o Senhor, não aceito sua vontade. Eu vou fazer a minha vontade. E aí o Senhor, ele fala também, fique à vontade. Se vira. Na hora que a casa cair, sabe que tem um pai aqui esperando. Não é assim que nós disciplinamos nossos filhos? Tudo bem, ué. Já que você quer fazer, falar não adianta, obedecer você não quer obedecer, então fique à vontade. Lá na frente tem um muro de concreto. A hora que você bater a cara e quebrar, o pai e a mãe estão aqui. Não é assim que muitas vezes nós falamos para os nossos filhos, porque nós sabemos que eles vão quebrar a cara, mas eles não acreditam. Porque eles querem ter a experiência deles. E Jesus, ele fala, eu já paguei todo o preço, você não precisa pagar. Mas se você não quiser me ouvir, fique à vontade. Tem um muro de concreto aí na frente, mas você quebrando a cara, eu estou aqui, de braços abertos. Eu continuo de braços abertos, porque eu te amo. E eu perdoo os seus pecados. Jesus continua perdoando
os nossos pecados. A porta da graça está aberta. Mas nós estamos vivendo os últimos dias e eu preciso me haver no caminho. Eu não posso mais ficar errando os mesmos erros do passado. Eu não posso. Eu preciso avançar em Cristo. Eu preciso ter uma vida mudada e transformada no Senhor Jesus. Eu preciso buscar me parecer com Ele. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Mateus 12:39, Deus ele tem zelo de nós. Tiago, ele diz isso. E o Senhor, por causa do ciúme que ele tem de nós, né? Lá em Mateus 12:39, ele disse assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Olha só, Tiago, ele está dizendo para nós. O verso 5 fala: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então Deus é um Deus zeloso. Ele se enciuma quando nós nos tornamos infiéis, quando nós adulteramos, quando nós não zelamos a palavra que nós recebemos. Então o Senhor ele está te chamando para você. Vem, eu quero transformar a tua vida. Se você deixar eu percorrer a tua vida, entrar nos outros cômodos da tua casa, então eu vou fazer uma limpeza. Eu vou arrancar pela raiz. Mas eu preciso desejar. O próprio Tiago, capítulo 5, diz: resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Se eu tenho um problema, uma dificuldade, e eu me entrego ao Senhor e resisto o diabo, ele vai fugir de mim. Porque o Senhor está vendo a minha motivação, que eu quero uma transformação. Então o Senhor vai pelejar pela minha vida. Ele vai fazer algo por mim. Ele vai pelejar por mim, porque Ele me ama. E eu tenho uma convicção plena. Cristo, Ele nos ama de verdade. E Ele sempre vai pelejar para que você seja vitorioso em tudo que você fizer. Mas se eu não der ouvido ao Senhor, se eu quiser viver a minha vida, o Senhor, Ele também deixa. Nós temos livre-arbítrio. Nós não somos um autômato, um robô que vem cá que eu vou fazer o que eu quero com você. Não. Ele deixa você fazer aquilo que você quer. E se você quiser fazer a sua vontade e não a vontade dele, ele também não vai se opor. Porque ele espera, como ele esperou, e como nós temos exemplo na Bíblia, no Velho Testamento, onde o povo se prostituía com os outros deuses, e eles caíam em desgraça, mas eles se arrependiam e voltavam. Então o Senhor mostrava misericórdia e fazia maravilhas. Assim o Senhor também, Ele espera que você, caindo em desgraça, levante a cabeça, se arrependa e volte para Ele. E então Ele se volta para você. E Ele muda e transforma a sua vida e faz maravilhas. Mas por que eu vou cair em desgraça se eu posso ter uma mudança hoje? Eu chamo a tua atenção para isso. Não espere a desgraça chegar no seu telhado. Se lance agora nos pés do Senhor. Se entregue a Ele. Realmente. Entra lá no teu quarto. Chora para o Senhor. Fala: Senhor, olha, é um câncer e ele me machuca, ele tem me matado dia após dia. E eu não quero mais isso na minha vida. E o Senhor, Ele vai se voltar para você. Antes que você caia em desgraça. Antes que você caia em vergonha, tá? Nós precisamos abandonar a amizade do mundo. Ele nos deu uma nova vida. Só de pensar na pessoa do Espírito Santo, de vislumbrar o que Ele tem para realizar em nós, se nós deixarmos, eu já fico maravilhada. Porque Paulo diz que o que não subiu no meu coração, que eu ainda nem pensei, é o que o Senhor tem preparado para mim. Agora imagina se eu deixo Ele fazer morada, se eu deixo Ele me transformar, se eu me lanço para que Ele mude a minha sorte. Coisas muito maior o Senhor irá fazer. Então eu convido você a ter uma transformação de vida,
a ter um momento com o Senhor a sós. Já que nós estamos em casa, que a nossa casa venha a ser um lugar aonde realmente os vizinhos vão falar: olha, vocês têm relacionamento com Deus. Olha, eu tenho ouvido os louvores na sua casa. Os vizinhos vão falar: eu também quero ouvir esses louvores. Eu também queria uma oração. Já que nós estamos em casa, podemos ser sal, podemos ser luz, podemos ser testemunhas vivas para os nossos vizinhos. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e preste atenção. Ah, você está falando, você está jogando, você está pressupondo alguma coisa? Não. O Espírito Santo, ele ministrou o meu coração. A começar em mim, o Senhor está dizendo: vença as guerras que você tem tido dentro de você. Coloque tudo para fora. Vamos vencer as guerras que têm lutado dentro de nós. Os leões que têm adormecido e de vez em quando eles acordam, vamos pôr eles para correr da nossa vida. Para que o Espírito Santo seja supremo em nós. Para que eu não venha ficar caindo sempre no mesmo ciclo vicioso. Será que eu nunca vou vencer isso? Você tem a oportunidade de vencer, se você se expor ao Senhor. Quando eu me exponho, o Senhor, ele se manifesta e se revela para mim. É o convite que eu faço para você nesse dia, para que você se prostre diante dele, para que você realmente fique nos braços do Senhor. Amém? Que nesse dia você entre na presença dele. Aleluia. Medite nisso. Tenha esse tempo agora para você pensar o que você tem feito com a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. E se você acha que é difícil o que você está vivendo hoje, não é impossível. Mas eu posso me lançar aos pés do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. E nós temos uma plena convicção que somos filhos do Abba. E, Pai, nós nos lançamos aos Teus braços. E ainda que em nós, no nosso interior, exista coisas que têm resistido ao Teu Espírito, nós queremos nos lançar aos Teus pés. Pai, que o Senhor visite cada família que está ouvindo agora esta palavra, que o Senhor toque cada coração, que o Senhor toque, Pai, o coração do pai, da mãe de família, dos filhos, Senhor, dos nossos vizinhos. Pai, que o Senhor nesse dia venha tocá-los, venha transformar. Senhor, arranca pela raiz todo dano que tem sido causado no nosso interior, que tem guerreado a alma contra o nosso espírito. E muitas vezes acabamos cedendo às paixões carnais. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, porque às vezes acabamos cedendo e até gostamos, ó Pai, daquilo que sentimos. Nos perdoa. Perdoa-nos, ó Senhor. Nos perdoa como igreja, nos perdoa como filhos de Deus. Nos purifica, Senhor. Nos limpa, nos lava hoje com as Tuas águas vivas. E aonde, Senhor, o inimigo, ele colocou a erva daninha dele, o Senhor arranque pela raiz e coloca a marca do Teu sangue para que sejamos curados, para que sejamos transformados, para que sejamos, ó Pai, mudados, a nossa mente, Senhor, passe por uma metanoia e realmente nós tenhamos uma mente de Cristo e queiramos, ó Senhor, a cada dia andar contigo e queiramos a cada dia, Senhor, nos expor diante das Tuas
das tuas águas e sermos lavados pelas águas vivas do Senhor. Porque nós, Pai, não queremos mais ser, Senhor amado, mais um que o mundo olha e meneia a cabeça e diz: lá vai mais um crente, mais um crentinho. Não, Senhor. Nós queremos passar e o mundo diga: lá vai um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso, Senhor, ministra nesse dia. Entra, Senhor, através, ó Pai, da internet, através do satélite. Entra, Senhor, com o fluir do teu Espírito e haja um impacto em mim, em cada um, Pai, que está ouvindo a tua palavra. Haja um impacto de transformação, um impacto de mudança. Senhor, haja cura, haja, Pai, libertação, haja manifestação da tua glória. Senhor, eu profetizo sobre os lares, sobre as famílias, Senhor, que haja transformação, haja mudança de vida. Senhor, o caos está lá fora, mas debaixo do nosso telhado está a cobertura do Altíssimo, o sangue do Cordeiro. E a tua vida, Pai, faz-nos prosperar. E nós não vamos ter medo, Senhor, porque nós estamos seguros nos teus braços, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida a consolação do Espírito, o amor do Pai, a graça incondicional de Cristo, que nos comprou e te comprou. Você é valioso, você tem um preço. Você vale o sangue do Cordeiro. Não abra mão disso. Você tem valor. Você vale o sangue de Jesus. Jesus morreu por causa de você. E se você ainda não aceitou a Cristo no seu quarto, na sala de estar, você pode dizer ao Senhor Jesus: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E os pecados do passado, eu coloco tudo na tua cruz. E eu declaro agora, eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.